Olá, bem-vindos ao canal. Hoje mais um projeto sobre sistemas de automação. O projeto de hoje é um teclado codificado para o acionamento de uma fechadura, seja ela do tipo eletromecânica ou eletroímã. Antes de falar sobre o circuito que é composto aqui do nosso teclado, vamos conhecer um pouquinho da história deste projeto. Para aqueles que são mais veteranos no mundo da eletrônica, vão lembrar que alguns anos atrás, quando a internet ainda não era o foco que ela é hoje, que você dá um clique e você já tem todas as informações na palma da mão, a gente tinha um sistema bem diferente para poder desenvolver nossos projetos. Ele era mais complexo até para poder obter informações sobre os componentes para poder fazer o desenvolvimento, porque o acesso à internet era bem limitado. Quem tinha aquela internet de escada ainda conseguia fazer algum avanço. Quem não tinha tinha que recorrer a algumas técnicas, que era utilizando então as literaturas do mundo da eletrônica. E tinha uma série de revistas na época, lá alguns anos atrás, onde a gente obtinha bastante informações sobre as tecnologias, sobre circuitos, componentes, características, e tinha de todas as revistas e séries que tinham sobre eletrônica, existia lá uma editora que ela tinha sua edição mensal, e nessas edições mensal trazia muitas informações sobre componentes e sobre o mundo da eletrônica. E era muito interessante essa revista. Pena que com o mundo da eletrônica avançada, da tecnologia, da internet, toda essa parte impressa foi diminuindo até acabando, né? Mas para os mais veteranos vão lembrar das nossas revistas que tinha nas bancas, que a gente ficava ansioso para poder chegar logo o mês e poder comprar e saber quais eram as novidades da tecnologia que estava vindo para o nosso mercado. E eu sou amante da eletrônica há muitos anos, então eu seguia comprando sempre a série dessas revistas, seja ela de que editora que fosse, a gente sempre estava lá comprando as nossas revistas. Uma das edições que eu gostava de comprar era essa daqui, ó, que é da editora Saber Eletrônica. Então ela mensalmente fazia então a publicações. Aqui eu tenho alguns exemplares, né? Elas faziam lá todo o mês os exemplares e a gente então adquiria, e assim a gente ia obtendo as informações sobre os componentes e sobre as novidades da tecnologia. E dentre essas séries mensais existia lá uma outra série que essa revista, essa editora publicava, era a edição Fora de Série. Aqui eu tenho alguns exemplares. Então esta edição aqui fora de série, ela era lançada aqui semestralmente, então 2 vezes por ano tinha essa edição. E quem fazia os conteúdos para a edição desta série aqui da eletrônica eram os leitores. Então tinha lá os leitores, preparavam os seus projetos, né? Bem como o meu projeto aqui, a gente preparava o projeto, enviava para a editora selecionava os melhores que seriam interessantes para aquela publicação daquele período e lançava na revista. E aí era publicado então a revista, a gente comprava e ficava torcendo para que o seu projeto fosse um escolhido para estar na revista. E então nessas edições da Fora de Série, eu tive o prazer de poder participar enviando diversos projetos para a revista. E o mais interessante é que a gente sempre torcia para poder ser escolhido entre os projetos do mês lá, para poder ganhar os prêmios, né? Porque a revista ela tinha os patrocinadores, então toda edição sempre tinha lá o sorteio do primeiro e segundo lugar, e também um terceiro lugar que seria o pessoal do service, que era aqueles que mandavam os seus esquemáticos lá com os concertos que fazia nas suas oficinas. E como eu fui bem agraciado em poder ter vários projetos meus publicados nesta revista,
dentre os muitos projetos então, que tinha aqui na revista dos leitores, eu fui agraciado então em poder participar de algumas dessas publicações e também ser contemplado com o sorteio, sendo que alguns dos projetos meus foram premiados em primeiro lugar nas edições, o que era muito interessante e incentivava também você a poder participar muito mais da revista, né? Então aqui eu tenho um dos projetos que foi publicado aqui na revista, né? Então aqui você tinha o texto explicando como era o funcionamento do seu projeto, e aqui a gente tinha o esquemático, né? Então aqui eu tinha uma publicação de um alarme que foi publicado então nessa revista, foi no ano de 1999, e o prêmio que ia ser sorteado para quem fosse escolhido seria o que? Essa maletinha aqui, ó. Então esse era o prêmio para quem participasse desta edição aqui, e quem fosse mais escolhido votar nas votações, então ia ganhar esta maletinha. E nada mais, nada menos do que esta maleta aqui comigo na minha bancada, onde eu fui o contemplado daquela edição e ganhei em primeiro lugar a maleta, né? Então era muito interessante a participar com seus projetos, e mais interessante ainda em ganhar. E os meus projetos eu já ganhei várias vezes nas edições desta revista Fora de Série, e com várias publicações que eu tive dos meus projetos. Então era muito interessante poder participar, e era através destas revistas que eu tinha as maiores informações sobre os componentes para poder desenvolver os seus projetos. E o mais gostoso de participar da revista era quando era publicado então na revista mensal, né? No caso essa aqui em outubro de 1999, o resultado da votação sobre os projetos da edição anterior da revista Fora de Série. Era lá quando você folheava as páginas e encontrava então o resultado da revista lá da edição Fora de Série, e o seu nome aparecesse lá. E o meu apareceu aqui, né, como primeiro lugar. Então, o melhor projeto com um alarme residencial com sensor a laser, e você era contemplado, então você ficava muito satisfeito em poder participar. Então o projeto de hoje, que vai ser a nossa chave codificada aqui, uma parte dela, a primeira parte, eu já havia apresentado metade do circuito dele numa das edições da revista Fora de Série. Aqui na edição então do ano de 1997, em fevereiro, então a primeira parte desse circuito eu havia publicado juntamente com uma outra parte que era sobre um outro alarme. Então aqui eu tenho então o título do projeto, a explicação do projeto, e aqui tinha aqui o esquema elétrico. Aqui no esquema elétrico então tem a primeira parte, que era a parte de codificação, onde tinha aqui as chaves que faziam então a codificação para poder ligar e desligar aqui o circuito do alarme, que foi publicado então nessa edição de fevereiro de 1997. Lá no circuito publicado na revista, então eu tinha apenas as 4 chaves que faziam a sequência numérica correta para poder fazer ali ligar e desligar o alarme. Porém, naquele circuito lá eu não tinha como mudar a sequência do código, tá? Então o código era sempre o mesmo naquele alarme lá. O funcionamento vai ser bem simples. Vamos ter aqui 4 teclas que vão formar o código das 12 teclas que temos aqui no nosso teclado. E as outras teclas que não formam o nosso código, elas vão ser do tipo falso. Então toda vez que eu pressionar uma tecla falsa, irá disparar então o alarme, e o alarme então vai ter aqui esse buzzer aqui que vai soar por um certo tempo. Por exemplo, se eu pressionar aqui uma tecla que não faz parte da codificação, um sinal sonoro ele é acionado. Se eu digitar a sequência correta, a fechadura então será acionada e liberando para poder então termos o acesso. Então o código foi bem simples, basta digitar as 4 teclas que formam o código, o LED indicador aqui de código correto aciona, indicando que a fechadura foi liberada.
Vamos analisar agora através do esquema elétrico o funcionamento então do circuito do nosso teclado codificado. O circuito é bem simples, usando componentes bem discretos, nada de microcontrolador nem programação. Vamos começar analisando aqui pela construção do teclado. Então eu utilizei aqui um teclado de telefone, né? A primeira coisa que eu fiz foi retirar a placa do teclado aqui e construir uma nova, né? Então eu peguei a placa de lá e substituí a placa, fiz uma nova placa. Até porque na placa do teclado a gente usa lá um sistema de varredura através de linhas e colunas para verificar qual foi a chave pressionada para que o circuito possa então identificar. Já no nosso caso aqui nós vamos fazer uma nova configuração, que foi composta de que forma? Através das chaves, utilizando então push buttons tipo NA, né? Utilizando as chaves push button NA, eu utilizei então 12 destas para construir aqui o teclado. Vamos analisar então o esquema elétrico do teclado para a gente ver o que aconteceu aqui. Então, analisando o esquema elétrico, observamos que eu tenho aqui então os 3 teclas, né? Formando então os 4 conjuntos que formam aqui o nosso teclado, as 3 teclas e os 4 conjuntos que formam então as 12 teclas que vão compor o nosso código. Então eu tenho que todas as 12 chaves têm um dos seus polos ligados ao terra e o outro terminal é o que vai para o nosso temporizador. Vamos utilizar então temporizadores para fazer a sequência do nosso sistema de codificação aqui do nosso teclado. Diferente deste teclado para o teclado que eu publiquei na revista, aqui a gente consegue alterar o código, tá? Então a gente consegue alterar, se for necessário, a codificação aqui das nossas teclas para acionar então a nossa fechadura. Para isso eu vou utilizar aqui 3 barramentos de jumper, que serão utilizados para fazer a codificação das chaves. Por exemplo, eu vou ter aqui então na primeira linha 3 interruptores. Desses 3 interruptores eu vou escolher um deles para iniciar a nossa sequência de código. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar então o número 1, a tecla 1, para ser o primeiro código que vai acionar os temporizadores. E as outras 2 chaves eu vou fazer o que? Eu vou ligar elas aqui, vou jumpear elas no sistema aqui do barramento das chaves falsas, tá? E aqui eu tenho então um barramento para as chaves falsas, um barramento do meio, que são as chaves que vêm do teclado, e depois eu vou ter os 3 conjuntos. Cada 3 conjuntos da linha vai para um dos nossos temporizadores. Vamos ter no caso aqui 4 temporizadores para as teclas e um 5º temporizador que vai ser aqui das chaves falsas, tá? Então se a gente pegar aqui a tecla número 1 e jumpear ela para o primeiro temporizador, quando pressionada, ela vai então dar o início do nosso tempo. O ideal é que esse tempo aqui seja algo em torno de 2 a 3 segundos, que é o tempo suficiente para o disparo de toda a sequência, tá? Então, aqui no nosso primeiro temporizador, nós vamos controlar então na forma de cascata os outros 3 temporizadores que formam a sequência da nossa senha. Se a sequência digitada não for a correta, então nós vamos ter aqui no 5º temporizador, ele vai ser utilizado para fazer o disparo, então o controle do nosso oscilador, que vai disparar o nosso buzzer, indicando que as chaves falsas, alguma delas foi pressionada, né? Então os 4 primeiros temporizadores são utilizados para o código, o 5º para a chave falsa. E vamos utilizar um 6º temporizador. Este 6º temporizador, ele é o temporizador que vai então disparar o nosso relé, né? Então o nosso relé vai ser disparado através do 6º temporizador, que vai acionar a fechadura. Aí a fechadura pode ser do tipo eletromecânica, conectadas entre o NA, ou normalmente aberto, contato normalmente aberto, ou uma eletromagnética conectada ao terminal, então normalmente fechado do nosso relé. E o terminal comum, ele vai entrar com a tensão positiva, tá? Que será ligado então no positivo da alimentação da nossa fonte. No primeiro temporizador eu tenho um LED que está configurado aqui em standby. Toda vez que o primeiro código for acionado, o LED desliga, indicando que a sequência começou. E aqui no relé eu tenho então o LED que vai indicar
quando o relé estiver ativado. Quando estiver ativado, o LED acende, indicando este estado. Analisando aqui o nosso esquemático, nós temos aqui a entrada do teclado, né? Aqui vai ser a conexão então do flat que vem do teclado. Aqui vamos ter os 3 barramentos, um barramento do meio, onde é conectado as chaves, o barramento aqui das chaves falsas e aqui os barramentos que são dos códigos. Temos aqui os 3 conjuntos, cada 3 conjuntos desse aqui formam então a sequência numérica, que será então utilizada para fazer o código, e aqui a gente faz o jumper, supondo que a gente utilize então o primeiro número, que é o número 1 para o código, vamos jumpear aqui, e os outros dois, o 2 e o 3, vamos jumpear aqui no código falso. Então toda vez que eu pressionar essas teclas que não fazem parte do código, irá disparar então o nosso alarme, que vai indicar através do buzzer esta ação. Como podemos analisar aqui, o circuito é bem simples, utilizando o nosso famoso 555, né? Todos eles estão aqui em cascata, onde o primeiro libera o segundo libera o terceiro e assim por diante, né? Quem determina o tempo é o conjunto formado pelo capacitor RC, ligados entre os terminais 6 e 7 de cada um dos circuitos integrados. O mais interessante é que o primeiro temporizador seja determinado um tempo entre 2 a 3 segundos para que você possa digitar a próxima sequência, que é entre os 3 últimos temporizadores. Se você não conseguir digitar dentro do tempo estipulado de 2 a 3 segundos aqui no primeiro, ele volta ao standby resetando todo o circuito. Quando a última tecla pressionada do código correta for pressionada, este temporizador então irá acionar o 6º temporizador, que irá então fazer com que o relé seja acionado. E aqui a gente pode observar os dois contatos, o contato NF e o contato NA. Aqui eu simulei então como se fosse uma fechadura do tipo eletroímã, onde ela fica constantemente alimentada. Aqui é o positivo da alimentação, o VCC, e aqui nós temos o negativo, o GND. A tecla correta, o código correto for pressionado, esse relé então irá passar do contato NF para o contato NA, interrompendo por alguns segundos esta fechadura, liberando então o acionamento. E se for utilizar uma fechadura do tipo eletromecânica, então utilizaremos o contato NA no nosso relé. Quando o relé for acionado, ele irá então alimentar a bobina da fechadura. Essa bobina então irá acionar o solenoide, que irá destravar a fechadura do tipo eletromecânica. E este temporizador aqui ele é utilizado então para receber então as chaves falsas. Toda vez que for pressionado uma chave que não é a da sequência correta, este temporizador será acionado e ele irá mandar um sinal para o oscilador, que irá disparar então o buzzer do nosso alarme do teclado, indicando esta ação. E para controlar o tempo, também é formado aqui pelo conjunto RC nos terminais 6 e 7 do nosso circuito 555. Neste esquema aqui, então, o que eu tenho? A configuração dos teclados, a configuração da fonte, utilizando então o transformador, 2 diodos, se for do caso com 2 bobinas, tá? Onde temos aqui o CT. Se não tiver o CT, então, interessante é que se utilize uma ponte de diodo para fazer aqui a configuração da retificação. Aqui tem um capacitor de filtragem. Estou utilizando o 7812 para alimentar o circuito com 12 volts. Então, o transformador deve ser em torno de 15 volts por 2 amperes, que vai depender então da corrente da fechadura que está sendo utilizada. E aqui eu tenho o oscilador, né? Porque estou utilizando um buzzer do tipo passivo, o qual não tem o oscilador interno, tá? O oscilador então foi projetado aqui para então acionar esse buzzer. E aqui eu tenho a entrada, que vem uma entrada do temporizador das chaves falsas, e aqui eu tenho esta outra entrada aqui, que é a configuração que vem através de cada um desses diodos, que é conectado em cada um dos barramentos dos códigos verdadeiros. Então toda vez que for pressionado uma das teclas do código verdadeiro, que vai disparar aqui a nossa fechadura, será enviado então um sinal para o oscilador, que irá indicar que a tecla foi pressionada, e um sinal sonoro será emitido. Um ponto importante
é este push button aqui, ó. Qual é a função dele? Ficar do lado interno para fazer a abertura da fechadura pelo lado interno, sem precisar digitar o código. Então basta pressionar este interruptor aqui, que ele irá acionar aqui o nosso temporizador, que irá disparar aqui o relé, fazendo com que a fechadura então seja liberada. Tá? Então esse aqui é um sistema para quem está do lado de dentro, não precisa digitar o código, basta pressionar então o interruptor e o circuito já será armado. Vamos ver agora o funcionamento do circuito. Este esquemático eu vou deixar então aqui no final do vídeo, bem como vou deixar um link para que você quiser possa entrar lá no blog e verificar o projeto completo lá no blog no ano de 2010, onde eu publiquei o projeto completo. Inclusive tem lá um esboço da plaquinha de circuito impresso que pode até ser feita também. O LED standby, o LED do relé que vai indicar quando ele estiver acionado. Aqui o barramento do código. Do lado de cima eu tenho a sequência das chaves falsas. Do meio a entrada das teclas que vem lá do teclado, do flat. E do lado de baixo então é o barramento aqui do código. No caso aqui, o código inicial vai ser 168 asterisco. Porém, esse código pode ser facilmente modificado através então do nosso barramento aqui de codificação. Aqui eu tenho o buzzer do tipo passivo e aqui tem o oscilador que faz então o acionamento aqui do buzzer. Este buzzer pode ser facilmente então alterada a frequência, alterando o valor dos capacitores, bem como o valor dos resistores. E aqui eu tenho os 4 diodos, que são os diodos que estão interligados nos barramentos das chaves para poder então acionar o buzzer toda vez que a tecla for pressionada. E este aqui é o push button de acionamento rápido que pode ser colocado do lado interno. Então pressionando ele uma vez, o LED de indicação aqui de liberação da fechadura ele é acionado e depois ele volta a voltar ao posição inicial, que é desligado, indicando que o relé foi desligado. Aqui eu tenho a simulação então através desses dois LEDs aqui, simulando então o funcionamento de uma fechadura do tipo eletroímã, que recebe alimentação constante, ou uma fechadura do tipo eletromagnética, que só é alimentada quando a sequência correta é digitada. Tá? Então se eu digitar a sequência correta 168 asterisco, o código então é aceito pelo sistema e é liberado então a fechadura. Tá? Se eu digitar qualquer uma outra tecla que não seja do código, o buzzer ele é acionado ali, indicando que a tecla falsa foi pressionada. Vamos agora alterar então o código do nosso teclado, como eu disse, bem simples, alterando aqui o jumper. Então o código inicial é 168 asterisco, agora eu vou alterar este código. Agora eu alterei aqui o código, que inicial era 168 asterisco, agora o código vai ser 348, jogo da velha ou hashtag, tá? Então digitando o código 348 hashtag, já altero aqui o código. Então o código é bem fácil de fazer através aqui do barramento, é um circuito bem simples de ser montado, de ser analisado o circuito elétrico, e você tem um circuito bem funcional para colocar no seu sistema de automação. Espero que tenham então entendido a lógica do circuito, bem como a parte estrutural aqui do esquemático dele. Aí, se você também é veterano, já teve alguma dessas edições ou de outras edições de outras editoras, curte aí eletrônica, deixa aí um joinha, deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal e nos próximos vídeos vou trazer mais assuntos sobre sistemas de automação.